Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. São 22 horas e 15 minutos, horário de Manaus, aqui setor norte do Brasil. E nesse horário, quero trazer mais uma reflexão para que a gente possa se enriquecer e trazer mais aprendizado para a nossa vida. E essa semana, esses dias, eu estou falando sobre relacionar a questão: não deixe a sua lâmpada se apagar. Não deixe a sua lâmpada se apagar. Esse é o assunto que eu estou trazendo. E hoje eu vou trazer, vou falar de uma maneira livre, mas baseado no livro de Mateus capítulo 25, que é voltado à questão da parábola das 10 virgens. Se você quiser aí, você pode pegar a sua Bíblia e depois você estudar passo a passo voltado à questão dessa parábola. E você vai ver muitos ensinamentos e muitas coisas preciosas que você vai tirar desse texto do capítulo 25 de Mateus, do versículo 1 ao 13. Mas eu quero trazer essa reflexão número 254 de um modo livre e geral, e falar qual as coisas que fazem a nossa lâmpada espiritual se apagar. Dentro desse percurso de 23 anos de fé, quase já estou fechando 10 vezes a leitura da Bíblia, aproximadamente 1000 livros lidos, e tenho aí mais ou menos aí uns 6 livros escritos, não editado ainda, uns eu já tenho aí uns 4 volumes que eu estou já estudando para que eu possa pelo menos já começar a editar. Apenas eu tenho algumas cópias, que é o título voltado Conhecendo o Fogo Santificador e Diversos Fogos da Vida. Eu até já falei aqui nesse canal, que é esse livro aqui, São 4 volumes. É só para você ter uma ideia que vale a pena a gente estudar a palavra de Deus. Então, só dentro desse tema aqui, Conhecendo o Fogo Santificador e Diversos Fogos da Vida, era 5 volumes, um eu perdi, ficou 4 volumes. Esse é o primeiro volume. E mais na frente eu vou estar, quando eu inaugurar a obra, eu vou estar repassando para as pessoas para me adquirir fundo para o ministério. Então, quase 1000 livros lidos pela misericórdia de Deus. Dentro desses quase 1000 lidos e estudados, já uns 4 cursos teológicos, fiz o básico, fiz o médio, fiz o bacharel, formação pastoral, enfim, graças a Deus eu tive uma estrutura bem feita. E isso graças a muitos que acreditaram na minha pessoa e depositaram confiança em mim, e oraram por mim, pagaram o preço por mim. E hoje, pela misericórdia de Deus, sou pastor missionário deste ministério, fundador desta obra, obra missionária Construindo Shalom, aqui no setor de Manaus. Estou aqui há 6 anos, já tenho citado, já tenho falado relacionado a isso, mas eu sempre estou recitando para a edificação da sua vida. Falar sobre cada tema, sobre cada assunto que eu trago aqui, não é fácil. São anos e anos de leitura. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu já tenho esse preparo, mas eu tenho que estudar mais e mais e mais. Nós não podemos parar de estudar. Então, cada reflexão que eu trago nesse canal é uma responsabilidade imensa. Pode que muitos não gostam, quando eu abordo
a questão dos assuntos, mas ele não vai agradar todo mundo. E o meu foco, como eu tenho falado anteriormente, que não é agradar as pessoas que são inscritos no meu canal. Não é. Primeiramente eu tenho que agradar a Deus. Se eu conseguir agradar ao Senhor, aquele que tem me abençoado, com certeza as pessoas que estão inscritas nesse canal também vão se sentir abençoados. Porque se nós agradarmos as pessoas que nos seguem, pode ser que nós vamos desagradar a Deus. Então, primeira mão, Deus. E se nós agradar a Deus, nós também vamos agradar aqueles que têm um compromisso real com Cristo. Então, de um modo geral, eu quero falar nessa noite algumas características que podem fazer com que a nossa lâmpada espiritual se apague. Essa lâmpada espiritual, ela pode caracterizar, primeiro, a nossa comunhão com Deus, a oração, né? Porque quando nós aceitamos a Cristo como um único e suficiente Salvador, nós aprendemos a orar. E a oração é uma chave fundamental na vida de um crente, na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um pastor, de um obreiro, de um modo geral. Porque a oração é a respiração da sua alma, do seu espírito. Se você não ora, com certeza vai chegar um momento que a sua lâmpada ela vai se apagar, porque você vai desanimar, você vai se afastando um pouco das coisas espirituais, vai perdendo discernimento, vai perdendo a visão, né? Vai perdendo o contato com os céus, vai perdendo a sensibilidade, e aí fica difícil para você manter uma lâmpada acesa. A lâmpada pode simbolizar a sua própria pessoa, né? A energia, ou o combustível, ou o azeite que vai fazer com que essa lâmpada esteja acesa é a presença de Deus, é o Espírito de Deus na sua vida. Então temos que analisar o que pode estar apagando a nossa lâmpada espiritual, que são nós mesmos. Então você sabe, cada um sabe. Então uma das características que faz com que a sua lâmpada se apague é a oração. Se você não ora mais, se você não conversa mais com Deus, meu filho, o azeite vai secar, a presença de Deus vai embora, e aí fica difícil para você ter alegria. Então uma das coisas que Jesus fez aqui no seu ministério aqui na terra, dentro de seus 3 anos e meio, se você ler os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus sempre estava orando, sempre estava no monte orando, né? Buscando a presença do Pai, buscando o azeite celestial, né? Então não é diferente de nós temos que orar. E muitas vezes nós vemos hoje, na atualidade, que quando nós entramos no templo ou em algumas igrejas, você não vê mais o crente orar, você não vê mais o crente chorar, você não vê mais o crente quebrantado. São poucos, você conta no dedo que chega na igreja que você vai ver pessoas orando. O pastor convoca a pessoa para dobrar o joelho para orar, ele ora ali 2 minutos já reclamando e murmurando, e quer ter vasilha cheia, e quer ter lâmpada acesa. Quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm, cadê o azeite? Cadê a lâmpada acesa? Para poder vencer as aflições, vencer as tribulações, vencer as angústias, vencer as depressões da vida. Não tem, não ora mais, não conversa com Deus. Então, o primeiro ponto que vai fazer com que a sua lâmpada se apague é a falta de oração. Porque quando você ora, você está orando, conversando com Deus. É aí onde você vai estar carregado as suas baterias espirituais. É aí onde você vai estar com a sua lâmpada acesa. Porque esse combustível, ele é gerado dentro de um campo espiritual. É você conversando com Deus todos os dias.
Procura um horário que você se adapta mais a conversar com Deus, a orar, para que as coisas possam verdadeiramente mudar na sua vida. Eu aqui, já quase 11 horas da noite, estou aqui, mas daqui mais a pouco eu estou orando aqui, no pátio aqui da obra missionária aqui. De manhã, 4 horas da manhã, já não durmo mais, estou orando. Eu passo o dia refletindo nas coisas celestiais, nas coisas do céu, para que eu possa vencer as dificuldades, né? Então é desta maneira. Se você não tirar tantas horas para você vencer o inimigo, fica difícil, né? Fica muito complicado. Eu li uma certa frase lá do Lutério, que ele fala que ele tinha que orar no mínimo de 6 a 7 horas por dia para poder vencer o inimigo. Eu li outros artigos que a pessoa falava que no mínimo ele tinha que orar no mínimo 12 horas por dia para poder vencer o seu inimigo. Então, eu não sei quantas horas você ora, que você fala com Deus para poder você vencer o seu inimigo. Cada um tem um inimigo para vencer. E para vencer você tem que estar com a sua lâmpada cheia. Tem que estar com a sua lamparina espiritual cheia. Porque não, meu filho, fica muito difícil para você vencer o pecado, vencer esse mundo tenebroso, esse mundo que já é maligno. Então, a primeira coisa é a oração. Em segundo ponto, né, a segunda coisa que vai fazer com que a sua lâmpada ela vai estar sempre cheia, né, com azeite, é a questão de você consagrar a sua vida. Você precisa ter uma consagração sobre a sua vida. A consagração é jejuar para matar a carne, para matar os desejos carnais, para você ter ousadia espiritual. Você tem que consagrar. Jesus fazia isso. Então, os discípulos faziam isso. Então, nós não somos diferentes. Temos que jejuar para que as coisas possam acontecer na nossa vida. Lâmpada cheia, lâmpada transbordando de azeite, é lâmpada que verdadeiramente que consagra a sua vida. E hoje nós vivemos num momento difícil que nós temos que consagrar. Não é só a questão de não se alimentar ou abster de algum alimento, mas nós temos que consagrar a nossa boca, temos que consagrar os nossos olhos, temos que consagrar os nossos ouvidos, temos que consagrar a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser 100%, para que a gente possa estar com a nossa lâmpada acesa. Esse é o segundo ponto. Se você não acompanhar essa série de pontos que eu estou passando para você aqui, que não é uma regra, mas é algo que você precisa fazer, você não vai ter lâmpada acesa nunca. Ela vai estar sempre apagando. Eu aprendi assim, foi na oração, foi na consagração. Fazia, era 40 dias de jejum. Não que terminava um, entrava no outro. Mas eu lhe digo uma coisa, que quando eu pegava a Bíblia, que abria em cima do púlpito, que hoje era o meu dia de pregar, quando eu começava a ler a própria palavra de Deus, tinha pessoa que se endemoniava só eu lendo a Bíblia. A coisa era séria. Eu chegar em algum ambiente, se a pessoa tivesse algum problema espiritual, ela caía na hora. Então não muda. Se você quer ter uma vida em abundância, espiritualmente falando, você precisa, primeiro, orar. Segundo, consagrar a sua vida. Aí você vai estar com a sua lâmpada cheia, transbordando. É isso que você precisa fazer. Não fica muito complicado você vencer as dificuldades que vem por aí. Não tem como. Terceiro ponto, você precisa verdadeiramente amar a Jesus Cristo. Você precisa renunciar a você mesmo. Como diz a Bíblia, aqueles que querem tomar a cruz, seguir a Jesus, tem que verdadeiramente vai ter que aborrecer. Lá o texto fala: aborrecer pai, aborrecer mãe, aborrecer filho, aborrecer irmãos, aborrecer esposa, aborrecer a própria pessoa
se quiser verdadeiramente ter as suas vasilhas cheias, que se você quiser estar com a sua lâmpada acesa. Aborrecer em que sentido? Não abrir mão por nada deste mundo por Jesus. Por mais que você sofra perseguição por sua família, parente, seja quem for, você vai manter fiel com Jesus. Porque a aliança que você fez, o compromisso que você fez, foi com Jesus. Não foi com A e nem B. Porque tem pessoas que estão se afastando dos caminhos do Senhor, as suas lâmpadas estão se apagando, porque fulano não apoia, ciclano não apoia, sou perseguido, sou humilhado, sou isso, sou aquilo. E aí quer largar Jesus por causa dessas besteiras. Não tem desculpa para esse ritmo. Então, terceiro ponto, você precisa amar a Jesus. Se você ama Jesus, com certeza a sua lâmpada ela vai estar acesa. Porque quem ama Jesus não vai abrir mão por nada deste mundo relacionado ao seu compromisso que tem com ele. Por mais que esse mundo traga as glórias e apresenta a você, você vai amar a Jesus e não abrir mão dele de maneira nenhuma. O que Jesus fez? Quando Satanás chegou e tentou ele ali, quando ele estava passando por aquele momento de quarentena ali no deserto, Satanás apresentou todos os reinos do mundo para que ele se prostrasse perante ele. Mas Jesus amava o Pai, permaneceu fiel e Satanás caiu por terra. Então, se você quer manter a sua lâmpada espiritual acesa, primeiro, você seja uma pessoa verdadeiramente que busca a presença do Senhor, vive de joelho dobrado, orando, conversando com Deus. Segundo, que você consagre a sua vida, jejum, faça jejum. Terceiro, que você venha amar a Jesus acima de todas as coisas, 100%, sem reserva, de maneira nenhuma, para que você possa verdadeiramente obter sucesso. Quarta coisa que você precisa fazer para que a sua lâmpada espiritual possa estar cheia: obediência. A obediência é uma coisa primordial na vida do crente, porque não adianta você ser uma pessoa, um bom leitor da palavra, você ler a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra de Gênesis a Apocalipse, mas não obedece, não vai adiantar de nada. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, memoriza todos os versículos, mas na hora da obediência ele não obedece pastor, não obedece pai, não obedece mãe, não obedece ninguém. E aí fica difícil a pessoa estar com as suas lâmpadas acesas, porque não tem como. O próprio texto lá no livro de Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23 por aí, fala que muitos naquele dia vai falar assim: mas Senhor, eu não profetizei em seu nome, mas Senhor, eu não preguei em seu nome, mas Senhor, eu não expulsei demônio, mas Senhor. E o próprio Jesus Cristo vai falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então temos que ter, meu filho, temos que ter uma observação naquilo que nós estamos fazendo na nossa vida, porque se você não obedece, fica difícil. A própria Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você aceita Cristo, que é uma nova criatura, não precisa esforço, você se acabar todinho para poder obedecer a Jesus. Precisa esse esforço todo, porque tem pessoas que dizem que depois que aceitou a Cristo, a sua vida piorou, é como esteja debaixo de uma escravidão, não tem alegria, né? Tem pessoas por aí que a gente vê dando testemunho que dizem que hoje é livre depois que saiu do armário, que a nova moda é essa. Agora eu saí do armário, estou me revelando quem eu sou, porque antes não sabia, antes tinha aceitado a Cristo, era uma bênção, louvava, pregava, e aí com muito tempo descobriu que aquilo ali não era a sua verdadeira vida, né? Ali não estava se sentindo escravo, aí saiu de dentro do armário
e entrou para o mundo do pecado, e o mundo do pecado deu liberdade a ele, da tal forma que ele disse que está lá no mundo do pecado, está melhor do que estando com Deus. Como é que a ignorância da pessoa que testemunhava das grandezas de Deus e hoje está testemunhando das grandezas do pecado na sua vida e zombando daquilo que se vê. É muito triste isso. Por isso que a nossa caminhada cristã, ela é misteriosa. Se a gente não permanecer no degrau da oração, no degrau do jejum, né, no degrau do amor para com Jesus, no degrau da questão da obediência, meu filho, fica muito difícil para você manter a sua lâmpada acesa. E hoje, no século XXI que nós estamos vendo aí, uma nova geração de crentes que está nascendo, que não obedece mais ninguém. Você não pode apertar ele, você não pode discipular ele, você não pode exortar ele, porque ele diz que já como é que se fala? Discurso de ódio. Ele já joga para o discurso de ódio e aí já quer até processar aquele pastor, aquele líder, porque ele diz que está discursando ódio, é discriminação. Eles estão levando tudo isso por essa parte, mas sabendo que no dia que essas pessoas tiverem um encontro com Deus, as suas máscaras vão cair por terra. E aí vamos ver a realidade, porque no dia que a pessoa vestir o paletó de madeira, todos vão ter um encontro com Deus, um encontro para ser salvo e um encontro para ir para o inferno, mas todos vão ter um encontro com Deus, uns para a condenação eterna e outros para a salvação, mas não tem como. Então é bom lembrar que temos um verdadeiro alvo, e o nosso alvo é os céus. Deus não nos criou para ficar eternamente aqui nessa terra, não. Um dia nós vamos partir, um dia nós vamos ter vida eterna, e para ter vida eterna com Jesus, você precisa fazer esses pequenos reparos na sua vida, para que você possa se manter com a sua lâmpada acesa, porque fica muito difícil o crente que não ora, que não gosta de orar, que não gosta de conversar com Jesus. Como é que fica um crente que não gosta de conversar com Jesus? Que não dobra o seu joelho para conversar com o seu mestre, conversar com o seu Deus, conversar com o seu Salvador, conversar com o Espírito Santo de Deus? Como é que fica a vida desse crente? Como é que pode ter azeite o crente que não jejuma, não quer matar os desejos carnais? Não tem como. O crente que não ama o seu próprio Deus, como é que fica? Fica complicado. O crente que não quer obedecer, fica complicado. Então eu falei de 4 coisas, 4 itens fundamentais na vida de um verdadeiro crente, que a sua lâmpada está acesa. E isso pode ser o inverso, para que a sua lâmpada esteja apagada. Faz tudo que um crente faz, tenha todas as características de um crente, mas na prática não é de maneira nenhuma. Então, meu filho, nessa reflexão aqui, pode que você não goste, né? Mas é a realidade, é uma realidade bíblica que eu estou trazendo para você. E se você é uma pessoa inteligente, com certeza você vai pegar essa reflexão e vai colocar em prática na sua vida, para que você possa ser uma pessoa bem sucedida dentro de um campo espiritual. E aí você fala para mim: mas pastor, e aí as demais coisas? Essas demais coisas, irmã, você adquire trabalhando. Você quer ter uma casa boa, tem saúde, parte para cima, meu filho. Trabalha, que você vai ter uma casa boa, vai ter um carro bom, vai ter roupa boa, calçado bom, comida boa. Você vai ter do bom e do melhor. Se você trabalhar justamente, com certeza você vai ter. A salvação é outra coisa à parte. É outra parte. E Deus não proíbe que ninguém seja rico. Deus não vai condenar ninguém a ter as coisas. Mas a questão é que nós temos uma coisa primordial na nossa vida, que é esses itens que eu falei para você: vida com Deus, orar todos os dias, orar sem cessar, falar com Deus,
todos os dias. Não fica difícil. Consagrar a sua vida para que você possa ter uma vida abençoada, amar a Jesus, obedecer a Jesus, e aí você vai ver as coisas andar. Com certeza vai andar. E a última coisa que eu quero falar para você, para que você possa manter a sua lâmpada acesa, você também precisa pregar o Evangelho. Precisa testemunhar das grandezas de Deus, porque se você não testemunha, você não prega o Evangelho, você não fala do amor de Jesus, como que você tem lâmpada acesa? Pessoas que têm uma lâmpada acesa, que tem azeite na vasilha, ele não se contenta, ele quer fazer obra missionária, ele quer pregar, ele quer evangelizar, ele quer visitar, ele quer fazer alguma coisa para o reino de Deus. Agora, parado, de braço cruzado e achando que está fazendo obra missionária, meu amigo, fica muito difícil. A lâmpada está apagada. Lâmpada acesa na vida de um obreiro, na vida de um pastor, de um líder, é justamente isso: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Temos que pregar o Evangelho, temos que falar do amor de Jesus para as pessoas que estão ainda nas trevas. Tem muita gente descendo a sepultura sem a salvação, o diabo engolindo de terra abaixo, o inimigo arrastando para o inferno muita gente, por causa justamente que tudo que você vai pregar e vai falar é discurso de ódio, é discriminação, é tanto direito que você vê que só o sangue de Jesus. E a gente, conhecedor da verdade, temos que transmitir essa verdade, ou queira a pessoa não, mas nós estamos aqui para estar falando do amor. Eu estou aqui nessa reflexão, 25 minutos falando relacionado à questão da lâmpada. Então, de um modo geral, você precisa se levantar. Primeiro, recitando mais uma vez, você precisa se levantar, orar. Crente, ora, se vire, se desperte, para de dormir, dobre o seu joelho, fala com Jesus, para na hora da adversidade você possa vencer o seu inimigo. Crente em Jesus Cristo, consagre as suas vidas, jejum, consagre para que vocês possam estar verdadeiramente ali pronto para o que der, o que vier. Terceiro, ame a Jesus Cristo sobre todas as coisas. Não leve as coisas banalmente, não. Ame a Jesus Cristo para que as coisas andem. Quarto, obedeça aquilo que Deus fala, porque tem muitas pessoas que estão morrendo prematura porque não quer obedecer as profecias bíblicas, não quer obedecer aquilo que Deus manda falar com ele, e aí faz do jeito que quer e depois estão vendo aí. Estão vendo muita gente descendo essa cultura. E por último, temos que pregar o Evangelho, temos que falar do amor de Jesus para as pessoas. O vizinho, na faculdade, aonde tiver, tem a oportunidade, fale do amor de Jesus. Tá bom, meu amigo? Então essa é a reflexão número 254, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. E lembre-se que temos que estar de pé, com a nossa lâmpada acesa, com a nossa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, shalom, até a próxima reflexão.